Muito bem, agora é hora do nosso debate político. A gente começa com os destaques. Fernando Gesse e Adolfo Padilha, bem-vindos. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, bom dia a todos os ouvintes da Mix FM, uma excelente semana a todos. Ontem foi dia dos namorados, né? Então mandar aqui uma mensagem de carinho para todos os namorados, todas as pessoas que têm aí algum tipo de união e os eternos namorados, né? Aqueles que são casados. É aquele que eu sempre falo, né? Faça mais amor, não faça guerra. Quem sabe aí se o Putin pudesse ouvir uma mensagem como essa, né? Não desiste. Aquele não faça lá as besteiras que ele faz, aquele narcisista, genocida, canalha e assassino. É aquele negócio, né? E agora falando sério, essa semana nós temos votações importantes na Câmara e também, para não deixar aqui de falar, os nossos problemas, né, com relação a cesta básica, inflação, tá melhorando um pouquinho, viu, Padilha? Você que gosta aí de achar que nós só falamos mal, mas tá dando uma melhoradinha pequena. No Brasil, nós estamos aqui se arrastando, mas fazendo o que é certo. E o Brasil vai caminhando, uma boa semana para todo mundo. Verdão na liderança. O Gesse começando falando de Putin e Bolsonaro, porque se ele não falar do Putin e não falar do Bolsonaro, ele não... Sei lá o que acontece. Isso excita ele, isso deixa ele excitado, né? Só pra você ver como é que são as coisas, né? Viu, Eudes? Só para terminar aqui o meu destaque. Essa semana, durante o final de semana e a semana passada, eu recebi algumas ligações, algumas pessoas conversaram comigo. 2 pessoas. Né? Quantas não interessa. Dizendo o seguinte, a ideia minha de solicitar que o Eudes colocasse pautas boas do governo foi muito bom, melhorou muito o programa. Você vê como é que são as coisas, assim, né, Padilha? Aquilo que eu dizia que o Eudes é petista, se confirma? Então você concorda que o Eudes só coloca a pauta pra não falar mal do governo? Não, brincadeira, gente. Se o Eudes foi petista, nós perdemos patrocínio. Mas o Eudes é menino bom. Vamos tocar o programa, tocar a semana. Boa semana pra todo mundo. Antes de mais nada, dizer o seguinte, vem boas notícias por aí. O prefeito Ed Thomas vai anunciar grandes coisas pra Prudente. Podem aguardar que realmente nós vamos entregar a cidade muito melhor do que ela foi encontrada. Primeira manchete de hoje, olha, o MEC não passou nenhum centavo para operações suspeitas. É o que diz ministro Vitor Godoy. A pasta vai aguardar a finalização das investigações sobre o escândalo entre o ex-chefe da educação, Milton Ribeiro, e também um grupo de pastores, para só então se posicionar sobre o caso. Vamos comentar esse assunto aqui com Adolfo Padilha e Fernando Gesse. Olha, a investigação foi ali feita pelo Ministério, né? Pelo ministro. Pediu para fazer uma auditoria, se tinha algum valor ilícito passado. Isso é informação dele, né? Que não detectou praticamente não detectou nada, né? Agora, o detalhe todo, isso aqui que é importante nós falarmos, que existe ali um certo trâmite de vários projetos que foram, digamos assim, aprovados, mas as verbas e as emendas não foram ainda aplicadas. Existe um monitoramento, uma fiscalização também do Ministério Público. Nós temos os casos ali dos pastores que estavam ali dentro de parece que mais de 200 e poucas Os amigos entradas. da primeira-dama que você falou? Eu não sei aonde você arrumou essa você informação. falou, né? você falou, tá Padilha. gravado. Padilha nunca você disse ensinou aqui, isso, Padilha. é a Pelo primeira-dama amor de abrindo Deus, as portas pros nunca falei pastores. isso, cara. Pelo Mas amor vamos de tocando, Deus, vai, pelo vamos amor de tocando. Deus, para com isso. Minha memória é a memória Para, de então HD você de levanta, computador. a informação, tá? Você levanta a informação e prova pra mim que eu disse isso, Você porque só insinuou, falar, sim, que não, você eu não vai- insinuar, então já tinha dito, você agora já é insinuou. insinuado. Você fez gracinha Não, aqui, para rindo. com isso, para É com que dá, isso. ficando abrindo porta Para pra com pastor, isso. Olha, amigos da primeira-dama, não tô dizendo não, que fica pastor, eu não tô disse falando do isso, contexto. Padilha. Padilha, eu sou uma pessoa Nós temos que tem bons uma amigos memória, pastores, eu inclusive tenho uma você. memória muito boa. Me desculpa, mas eu não disse isso. Olha, o detalhe todo é que nós temos aí uma investigação em curso, porque você pode ali ter a participação, como o ministro falou, de pessoas fora do governo em algumas determinadas situações, principalmente em audiências públicas. Agora, quando você está ali, digamos assim, intracorpores do ministério, em reuniões estratégicas, não é normal você ter pessoas que não têm relação nenhuma com o governo. Até é impróprio, né? Não é normal isso. Então, eu acredito que o que nós não podemos esquecer aqui, Padilha, também, é que muitos prefeitos que estão dando aí depoimento disseram coisas complicadas. Eles não, ou estariam mentindo, né? Então, mas vamos aguardar. O Moro falou um monte de coisa e não Vamos provou aguardar. nada. E quando o Moro falava, saía no Jornal Nacional e você vibrava. E aí, deu no que o Moro falou? Não falou nada.
Né? Foi um envolvimento da corrupção dos pastores, criaram meme na internet, fizeram que nem o custo da vacina. Lembra da história do custo da vacina? Que o Bolsonaro tinha pagado R$12 enquanto custava R$1 e no fim se apurou o quê? Que era um circo da CPI? É mais uma daquelas narrativas que tentam plantar. E quando você fala assim, isso é do ministro, não. Essa investigação são feitas por funcionários de carreira responsáveis dentro do Ministério que conhecem todos os procedimentos. Então, vou deixar uma coisa bem clara aqui, que o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é uma autarquia independente. Ela pode estar fazendo coisas erradas agora e o ministro vir descobrir daqui 6 meses ou o presidente vir descobrir daqui 1 ano, porque não dá para olhar tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu quero pegar no tema aqui, mudando a pauta, senão eu podia me alongar muito tempo aqui, foi feito gracinha, que eram os pastores amigos da primeira-dama, foi feito prefeito denunciar de escândalo, ele está falando já da ponta. E é outra questão que a Polícia Federal tem que investigar mesmo. Isso tem nada a ver com o governo faz a parte dele. A verba vem e ele destina, ele não discute para onde vai, e nem pode. A lei não permite, a verba é uma delegação própria, é autonomia plena do deputado que indicou e pediu para ir aonde foi. A pedido de um prefeito, seja o que for. Então, o que se tem que deixar claro aqui é o seguinte, mais uma narrativa de um escândalo que tentaram criar que não existe mais. Bom, primeiro que eu não me recordo de ter dito nada a respeito de primeira-dama, mesmo porque eu não toco em nada desse tipo de assunto, não é a minha área, não tenho esse tipo de conduta, tá? Não sei onde que você arrumou isso aí. E segundo, Padilha, nós temos uma investigação andando no Tribunal de Contas da União, já foram detectados mais de R$1,5 milhão de superfaturamento na compra de material didático. Aqui chegaram a falar em 250 milhões? Não. Aqui chegaram a falar em 250 milhões? O que falaram eu não sei. Mas o que você está falando aí, estão falando da importância, vão falar muita coisa. Daqui a pouco, o que eu estou falando é o seguinte, é de investigação correndo. A campanha acontecendo, daqui a pouco vai sair manchete assim, Bolsonaro que se esfaqueou na eleição passada. Pode escrever aí. Mas isso aí já disseram há muito tempo que foi tudo armado, que não teve mas eu tô faca. dizendo, essas as besteiras todo mundo fala, criadas. lógico. Mas isso não é o propósito cabe a você falar nosso delas, aqui. cabe a eu esclarecer as pessoas que são narrativas. Algumas, todas têm que ser apuradas. Infelizmente, eu vou ter que se perder tempo para apurar, que eu acho que tem que apurar mesmo. Nós queremos um governo transparente. O que eu quero pontuar aqui é o seguinte, Jess. Inventam notícias, inventam manchetes, que sabem que não vai dar nada quando se apura tecnicamente. Ponto final. E como o meu presidente fala, não consigo olhar tudo ao mesmo tempo, mas onde tiver a gente não deixa acontecer. Não, isso é normal, tem que ser assim, né? Não pode ser diferente, tá? Então esse é o correto mesmo, quando tem denúncia tem que apurar, trazer a luz dos fatos e ponto final. Aqui ninguém tá para fazer sensacionalismo, nem ficar falando besteira ou mentira. Manchete de número 2 de hoje, olha, a Comissão Especial de Investigação do Atletismo, instalada na Câmara Municipal de Presidente Prudente, já fez reunião e o vereador Tiago Oliveira assumiu o posto deixado por William Leite, do MDB. William Leite alegou desconforto e necessidade de maior isenção na condução dos trabalhos. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha, Fernando Gess. Olha, a gente vê aqui, né, você vê lá, sobre possível uso de estrutura pública por agente comissionado para empresas e fins particulares. Cara, isso é esporte. É educação, é a melhor educação que alguém pode ter através do esporte. Eu tive, né, como uma família de não muitos recursos, foi o esporte que abriu, me possibilitou as portas e as boas oportunidades que eu tive na vida. Aqui tudo começa por uma falta de uma boa conversa. A APAS é uma associação que existe há muito tempo, Presidente Prudente, as pessoas sabem disso. O André, ele não está lá para sacanear ninguém. O André está lá para fazer um bom trabalho, ele tem um nome, ele tem uma... Quando se diz aqui qualquer coisa sobre uma tentativa de tirar proveito próprio, tem que se medir um pouco, né? Mas eu acho que a Câmara está certa, foi feita uma denúncia, a denúncia tem que ser apurada. Afinal de contas, vereadores têm como a sua missão primordial é realmente apurar supostas denúncias que aconteçam. Mas eu acho que tudo isso aqui aconteceu por uma falta de uma boa conversa. Faltou um intermediador ali entre o secretário e entre a APAS para entender que as duas podem subsistir. Entendeu? Porque uma equipe de ponta de alta velocidade, a outra equipe de fundo, que é o aprendizado, isso dava para coexistir juntos. Mas, infelizmente, faltou a conversa, houve a denúncia no Ministério Público, houve denúncia na Câmara dos Vereadores, e o William faz bem. Eu acho que o William pediu um afastamento aqui porque ele tem uma ligação com alguma das duas partes aí, no que é de projetos. E tem que ser, só não pode ser massacrante. Não é uma denúncia de desvio de dinheiro, não é uma denúncia nada disso. É uma denúncia, é a mesma coisa, eu vou dizer aqui, as pessoas, você anda na rua,
As pessoas falam assim, vamos ajudar o futebol. Isso lá atrás. Hoje o Grêmio tem uma certa independência, mas seria a mesma coisa criticar o Grêmio de jogar no Prudentão. Ué, ele vai jogar onde, então? Mas o time é particular. Não, mas ele vai jogar onde? Ele vai jogar lá na ABB, no campo da ABB, que é particular? Na Ápia, no tênis clube? Nós fizemos um estádio para um time de futebol. Se a gente arruma um investidor para investir no time, a prefeitura tem que ceder o estádio. Então é a mesma coisa questionar isso. Mas eu acho que tem que se apurar até mesmo para se esclarecer. Parece que tem alguma coisa meio estranha nisso, né? O uso dos dormitórios, o uso ali do local, alguma coisa relacionada aí aos comissionados, né? Que com certeza devem ser pessoas ligadas ao secretário, nesse caso do André. Agora, a pergunta que eu fico aqui, Padilha, interessante, nesse ponto da apuração, eu acho que tem que sim ser apurado e não ser engavetado, como algumas outras coisas já foram ali naquela Câmara de Vereadores, para, novamente, reforço aqui, trazer a luz dos fatos, trazer a sociedade, o esclarecimento de tudo. Mas eu fico perguntando aqui o seguinte, Padilha, essa segunda equipe, esse pessoal que está treinando ali, ou que está fazendo algum tipo de atividade esportiva, eles treinariam onde? No quintal da nossa casa? Não, é o que eu falo. Treinariam onde? Lá na piscina, lá dentro da piscina? Fica uma coisa estranha, né? Você fala dos dormitórios, por exemplo, e foi muito bem colocado. O dormitório foi feito para atleta. Quem que vai dormir lá? Eu, você, mas o atleta, sabe lá Deus quem? Ou atleta? Se a APAS é uma associação reconhecida e atua há tanto tempo, e se essa nova associação que o secretário apoia a existência, cabe todo mundo lá dentro. Eu também, para quem conhece, sim, eu acho que cabe uma discussão, uma conversa. Bom, vamos dar um exemplo com você aqui. Aquela pistinha redonda de avião lá, foi feito pra você e mais 2, 3. Lembra disso? Lembro. Entendeu? Porque só tinha 2, tinha o quê? Não, tinha nós éramos em, hoje nós somos em 7, nós éramos em 10 naquela época. Então, e foi feito, vai acusar a prefeitura e fez algo pra te beneficiar? Não tem cabimento. Era o único lugar que você e tinha outra pra treinar. Coisa. E aquela pista, se me estiver errado aqui, vou fazer uma média com o GS agora, porque tem que ser falado da verdade. O treino naquela pista que a gente fez no Centro Olímpico, que depois, desastrosamente, um prefeito ou um secretário foi lá e mandou meter o trator e arrebentar, e até hoje não foi feito outra, te levou a representar Prudente num campeonato mundial, é isso? Sim. Era fake o campeonato ou era verdade? Eu fui disputar, eu fiquei ranqueado. Tá registrado? Tá registrado. Tá pra achar na internet? Tá, pode achar na internet. Campeonato... É narrativas de conquista ou não? É fato? Não, é fato. Eu fui ranqueado... Aeromodelismo, né? Eu fiquei ranqueado em segundo lugar na categoria F2B, né, que é acrobacia, e fui representar o Brasil no Campeonato Mundial e na Copa do Mundo também, lá na Austrália. Eu achava lindo quando ele ia treinar lá no Centro Olímpico, porque fica rodando assim, né? A cabo, né? Eu não entendia por que ele colocava sapatilha, e uma camisinha cor-de-rosa e ficava girando lá, assim, e o outro braço abrindo. Eu não entendia aquilo, mas enfim, se levou o menino pro Mundial, tá valendo, né? Você vê como é que são as coisas. Mais uma ilação do Padilha hoje tá terrível, né? Terrível, não. O detalhe de quando você abre a mão assim, em algumas pessoas abrem a mão... Equilíbrio? Não. Abre a mão, então solta pó. Porque a acrobacia, ela tem que ser feita a favor do vento para a questão do cabo se ficar esticado. Então, quando algumas pessoas têm o hábito de abrir a mão para perceber aonde que o vento está tocando, né? Então é importante porque senão a manobra não sai. Só terminando aqui com relação a essa questão do esporte, uma coisa me chamou muita atenção nisso aí, porque veja bem, se eu fosse o vereador, no caso do vereador William Leite, se eu fosse o vereador e eu destinasse uma emenda impositiva, o dinheiro dos impostos do cidadão prudentino para o esporte, ou para a entidade, ou para a instituição, eu teria a obrigação de ir ali fiscalizar. Eu não entendi, juro por Deus, eu não entendi por que ele se indispôs e saiu. Não, eu não quero aí. Então, fica uma situação, no meu entendimento, eu não sairia da CI. Por quê? Porque se eu estou colocando o dinheiro do cidadão ali, eu teria obrigação de estar ali fiscalizando. E não me omitir e falar, olha, eu não sabe com isso. Mas é normal, porque na gestão passada, viu, Padilha, nós tivemos alguns embates muito pesados ali na Câmara de Vereadores. E na época que ele era, inclusive, o representante do governo lá, ele votou contra muitos pedidos de investigação e de auditoria que nós levantamos, tá? Inclusive por 2 vezes. Então não me estranha nada mesmo essa isenção aí acontecer nesse momento. Muito bem, vamos lá. Paulo Guedes pede congelamento de preços nos supermercados até 2023.
O ministro da Economia reforçou um pedido de Jair Bolsonaro e disse que vale para toda a cadeia de abastecimento do Brasil. Me fez lembrar, assim, Sarney, com todas as arestas aí que podemos ter sobre essa minha fala. Mas não lembrou o Sarney? Tem nada a ver com o Sarney, tem nada a ver isso. Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro é o que eu falo, eles fizeram um discurso e fizeram um discurso que a gente tem que apoiar. O governo federal está fazendo a parte dele, está reduzindo impostos de várias coisas. Eles estão pedindo para os empresários para ajudar a quebrar um pouco essa cadeia inflacionária que acontece no mundo todo, tentar reduzir um pouco mais a sua margem de lucro. E nós devemos lembrar aqui, se a gente pegar pelo ramo da alimentação, o supermercado não fechou durante a pandemia. Então é uma boa ideia, assim, é um bom propósito. Né? Ninguém está pedindo para ganhar, para não ganhar. A gente está pedindo para ganhar um pouco menos. É um pedido, não tem nada a ver com o Sarney. Não é um anúncio de uma política econômica que vai ser adotada. Pelo contrário, foi num fórum de economia dizendo que conta com a colaboração dos empresários para que reduza um pouco mais a sua faixa de lucro, para a gente quebrar a cadeia inflacionária e voltar ao ritmo normal. Detalhe. Economias do mundo inteiro estão dizendo que o primeiro país que vai voltar, primeiro, não é segundo nem terceiro, que o Brasil pode ser o primeiro país a romper essa crise inflacionária e voltar aos eixos. Então por que todo mundo não pode colaborar? Olha, fazer um pedido, acho que isso aí é totalmente normal, vindo do presidente fez, o Paulo Guedes fez, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer, que nem aconteceu no caso aqui, que o Eudes fez a citação, que é a taxação, né, a obrigação. Você pegar o valor, bloquear qualquer tipo de aumento, que é mais ou menos o que a Argentina vem fazendo em algumas situações, dado o fato, o desastre que está acontecendo lá, né? Isso aí é fato inegável, acho que isso nem passa pela cabeça, né? Porque a proposta do governo Bolsonaro é uma economia liberal, né? É um pedido, tá? Eu acho que todo pedido é válido, mas eu vou levantar aqui mais uma vez um fato, que nós temos um problema muito sério de abastecimento interno no Brasil. E é o mesmo problema porque parece que nós temos 2 pesos, 2 medidas, né? Quando nós falamos do combustível, as pessoas levantam, mas o combustível é nacional, é feito aqui, o petróleo nosso, não sei o que lá. Bom, nós temos um problema de refinaria, né? Grande parte que o governo do PT gastou dinheiro lá fora que daria para fazer o refino aqui, né? Grande parte do nosso petróleo é muito grosso, então nós fazemos uma troca, né? Exportamos petróleo grosso, importamos combustível ou petróleo fino para ser refinado aqui. É o mesmo caso na questão da alimentação, do abastecimento interno. O brasileiro hoje financia grande parte da safra nacional através do BNDES, através do Banco do Brasil e outras instituições mais, com juros altamente subsidiados. Vamos deixar isso aqui muito bem claro. Nenhum empresário no Brasil consegue ter aquele tipo de juros lá, aquele tipo de pagamento. Contrapartida, toda a venda desses produtos hoje nós comemos em dólar. Então, por quê? Porque o mercado fora tem problema de abastecimento, tem falta de mercadoria, isso, aquilo, eleva o preço. Então, nós precisamos, dentro do nosso conceito aqui, ter uma política pública voltada para o setor de abastecimento, onde, olha, você vai usar recurso público, você vai ter acesso a esse tipo de financiamento, então você tem que ter uma contrapartida para a sua nação. Talvez aí, Padilha, nós tivéssemos um valor melhor, um preço melhor. Eu entendo o que você fala, entendeu? Mas o governo fica numa encruzilhada. Se ele impõe alguma coisa porque ele libera empréstimo subsidiado, como você fala, que empresário nenhum outro tem bons empréstimos para empresário, mas concordo, não tem no mesmo nível ou nas mesmas condições que é para o agronegócio. Mas, por outro lado, a indústria brasileira hoje é o agronegócio. Né? Ela não pode se enfraquecer. Aliás, ela que está segurando a economia. Mas entendo o que você está falando, mas se coloca no lugar do governo se ele falasse, estou te liberando aqui 1 milhão, mas 40% da sua produção tem que ser no mercado interno. Não, eu não estou dizendo uma política pública liberal. Não, calma lá. Eu não estou dizendo que tem que fazer isso. Estou dizendo que tem que ter uma solução. Eu acho que tem que ter dando uma coisa também, nesse sentido. Concordo. Agora, por exemplo, Padilha, não sei se você sabe, mas a grande geração de riqueza no nosso país e também muito ligado aí ao PIB, é o setor de prestação de serviço. Entendeu? Justamente. É o setor de prestação de serviço. O agronegócio é importante? Claro que é importante. Tudo é importante. A indústria é importante? Lógico que é importante. E, por sinal, não cabe aqui deixarmos muito bem claro que o setor industrial vem sendo sucateado
há muito tempo, e esse tipo de coisa não é só no Brasil, não. O mundo inteiro errou nesse sentido, colocando tudo para ser fabricado, tudo para ser desenvolvido e criado lá na China. E hoje nós estamos pagando muito caro por isso. O presidente, o próprio Biden, inclusive, deu uma entrevista que eu assisti falando a respeito disso. Mas o Biden falando, ou o rapaz fica do lado dele? Porque o Biden difícil até para ouvir ele falar. O Biden disse isso e também o primeiro-ministro do Japão... Dizem que ele é um ventrículo. O primeiro-ministro do Japão fez uma repatriação, tá, de empresas que estavam na China. Aliás, aproveitando o que você falou no Biden aqui, Estados Unidos é uma abolição. Alô, alô, brasileiro. Se hoje a gente não tem indústrias de refino própria aqui da Petrobras, é porque talvez nós gastamos dinheiro naquele que está falando que vai recuperar a Petrobras, que foi o responsável pela quebra da Petrobras, né, o descondenado. Se ele não tivesse gasto dinheiro em Cuba, em Angola, ele poderia ter investido esse dinheiro aqui, não vou nem falar de hospital, mas na empresa de refinaria. Daí hoje nós poderíamos estar pagando mais barato na gasolina, né? Mas preferiu investir lá fora. Não pode deixar e hoje promete recuperação, né? Abreu e Lima, que foi orçado ali em 5 bilhões na época, né? Já passou de 25 bilhões e temos aquela outra Repar, né, se não me engano, lá no Nordeste, que está parada até hoje, não consegue refinar um litro de petróleo. Ok, gente, muito obrigado. Você que acompanhou o Jornal da Mix de hoje, nós voltamos amanhã na terça-feira. Grande abraço e até lá.